Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Preço do milho segue aquecido e preocupa o setor de produção de suínos, aves e bovinos. Ritmo acelerado de processamento e a aquecida demanda externa reduziram rapidamente os estoques domésticos de soja. Setor agropecuário se manteve resiliente e liderou de janeiro a agosto a geração de novas vagas de empregos no país. Rotas pelo Arco Norte ganharam importância nesta safra para o escoamento de grãos para o mercado internacional. E vamos falar sobre o mercado de grãos e as possíveis consequências ambientais na expansão de novas áreas de cultivo. O Agora Agro já está no ar. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, que é da Exalc-USP, os preços do milho continuam em alta na maior parte das regiões acompanhadas pelo CEPEA. Na Praça de Campinas, lá no estado de São Paulo, o indicador Exalc-BMF-Bovespa segue renovando os preços nominais. Em setembro, a média do indicador de R$ 60 por saca foi a maior em termos nominais de toda a série mensal do CEPEA, iniciada em 2004. Já em termos reais, trata-se da maior média desde março de 2020, quando foi de R$ 62,70. Os valores foram deflacionados pelo IGPDI de agosto de 2020. E segundo pesquisadores do CEPEA, esse aumento está atrelado à retração de vendedores que estão atentos ao clima seco e quente, aos possíveis impactos desse cenário sobre a safra de verão. Além disso, a forte desvalorização do real frente ao dólar deixa o milho brasileiro mais competitivo no mercado externo, elevando a demanda internacional. Assim, muitos vendedores adiantaram a comercialização do cereal, o que tem reduzido a disponibilidade doméstica, mesmo diante de uma produção recorde. Do lado comprador, muitos mostram maior interesse em novos negócios, reforçando as altas nos preços do milho. De acordo com os dados divulgados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Exalc, o ritmo acelerado de processamento e a aquecida demanda, especialmente externa, reduziram rapidamente os estoques domésticos de soja e derivados, mesmo em um ano de recorde de produção. Segundo pesquisadores do CEPEA, agora a disputa acirrada pelo produto restante e os valores altos da paridade de exportação, sustentada pelo dólar valorizado, estão alavancando as cotações domésticas do grão e também dos derivados, que operam nas máximas nominais e se aproximam dos recordes reais. No caso específico do óleo de soja, indústrias alimentícias relatam não conseguir competir com o biodiesel nas aquisições do óleo. Este coproduto está sendo ofertado atualmente acima de R$ 7.000 a tonelada, cenário não visto desde 2002. Na cidade de São Paulo, por exemplo, o valor do óleo de soja, com 12% de ICMS, agora no mês de setembro, teve média de R$ 6.348 por tonelada, expressivos 18,4% superior ao mês de agosto e 74% acima do mês de setembro de 2019 em termos reais. Em um período de crise onde a taxa de empregabilidade se viu continuamente em queda, o setor agropecuário se manteve resiliente e liderou de janeiro a agosto a geração de novas vagas de empregos no país. Como aponta a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, ao analisar os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, foram criados 98.320 postos de serviço no setor durante o período de análise. E dentre as atividades que mais abriram vagas neste ano no campo estão
Apoio à agricultura com 17.200 vagas, a soja 11.100 vagas, bovinos 8.400 vagas, criação de aves 7.000 e 4.700 vagas. E dentro desse cenário, o estado de São Paulo com a criação de 66.200 postos de trabalho. Foi a região com o melhor resultado na agropecuária em 2020. Depois veio Minas Gerais com 8.500 vagas, Goiás 7.000, Bahia 5.300, Mato Grosso 4.500 e o Paraná 3.700 vagas. As rotas pelo Arco Norte ganharam nesta safra para o escoamento de grãos para o mercado externo, ganharam assim muitos pontos positivos. E pela região, passaram de janeiro a agosto deste ano, cerca de 34% da soja vendida e 31% do milho. Dados da Conab apontam que os grãos saíram principalmente pelos portos de Barcarena, no Pará, Miritituba, lá em Santarém, também no Pará, Itacoatiara, no Amazonas, e Itaqui, no Maranhão. Os percentuais mostram um desempenho semelhante aos registrados no Porto de Santos e mostram redução dos embarques nos portos da região centro-sul do país, especificamente para grãos. A equipe da Conab destaca que a diminuição tem acontecido anualmente. Só para você ter uma noção, em 2019, atingiu os menores patamares dos últimos 10 anos. O levantamento mostra que, em 2010, os portos da região norte responderam por 14% das exportações agregadas de soja e milho. Já em 2019, a participação atingiu quase 32%, como indicam os dados da ANTAQ. Esse aumento pode ser explicado pela melhoria da infraestrutura na região, em particular pelo final da pavimentação da BR-163, que diminuiu o tempo e custo de fretes até o porto de Miritituba, lá no Pará. Para a Conab, muito importante para as exportações brasileiras, a oferta de rotas alternativas que diminuem o tempo gasto nas operações e os custos. As rotas para os portos do Arco Norte são bem mais atraentes para o escoamento da produção dos estados centrais brasileiros. E depois do intervalo nós vamos falar sobre o mercado de grãos e as possíveis consequências ambientais na expansão de novas áreas de cultivo. Nós voltamos já, é um minutinho só. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Entendeu o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre mercado de grãos e as possíveis consequências ambientais na expansão de novas áreas de cultivo. Guido Juliano, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E a gente vai discutir agora um tema interessante, um tema muito atualíssimo, né, Guido? Tudo bom? Tudo bem. Realmente é um tema que merece toda a atenção, porque a pressão internacional para se produzir alimentos vem exatamente pressionando os biomas brasileiros. Pantanal, Cerrado e o bioma amazônico. Esses estão realmente sofrendo bastante. No caso particular do Cerrado, mais de 20% das espécies vegetais e animais já foram extintas. E, neste momento, 137 espécies animais estão em processo acelerado de extinção. Então, nós temos que achar um meio termo, produzir grãos, produzir fibras, que é a nossa vocação, porém, nós temos que ter um olhar bastante refinado para as questões ambientais do Cerrado, do Pantanal e do bioma amazônico. Ô Guido, nós já conversamos aqui várias vezes e já há muito tempo que a gente vem debatendo esse tema. Eu tenho hora que eu fico imaginando o seguinte, parece que, de maneira geral, a população mundial está pagando para ver o que vai acontecer, né, Guido? Porque nós estamos passando por um momento agora, em condições climáticas aqui na região centro-oeste e região norte, um calor insuportável, um calor que já teve até alerta de esse calor matar, certo? As pessoas, principalmente os mais idosos. Quer dizer, isso é uma resposta que a natureza está dando, e ela está falando, vocês estão pisando na minha garganta. Mas parece que o senso político, as pessoas parece que não estão dando conta disso aí, de que a natureza está chegando ou já chegou no limite, né, Guido? Antônio, esse risco que você falou de morrer de hipertermia não é só para o ser humano. Os animais que vivem nestes biomas estão morrendo, porque uma temperatura média 5 graus acima é muito difícil. E quando nós observamos como será a produção de grãos, as variedades de soja, de milho, de algodão, feijão, elas estão preparadas para trabalhar, para se desenvolver numa temperatura bem acima da normal. Eu posso garantir que nós teremos a perdurar estas temperaturas médias muito acima das históricas, nós teremos baixas produtividades. Bom, e tendo baixa produtividade, consequentemente, nós vamos pagar um preço muito alto pela comida que nós vamos comer. E só tem um pequeno detalhe nisso aí tudo, Guido. Já me chamaram, infelizmente, me chamaram de doido, me chamaram de um monte de coisa. Mas eu vou falar agora o meu pensamento. Às vezes, pode ser até que eu esteja errado. Mas os maiores culpados disso que nós estamos falando, na minha visão, é a classe política. Que, por incrível que pareça, Guido, parece que nada, exatamente nada, estão fazendo a não ser discurso em cima da destruição ambiental. Tanto eu quanto você, Guido, e produtores que estão me ouvindo nesse momento, pessoas ligadas ao agro, pesquisadores, sabem muito bem que nós não precisamos derrubar nenhuma árvore para aumentar nossa produção e produtividade, né, Guido? Nós temos áreas para isso, já abertas. É só manter o que tem e com tecnologia, que nós também temos. Antônio, nós temos milhões de hectares de cerrado já desmatado já há várias décadas, áreas completamente improdutivas, uma área degradada, e a tecnologia vem mostrando que nós podemos recuperar estas áreas de pastagens colocando
a serviço da agricultura ou da integração agricultura-pecuária ou agricultura-pecuária-floresta. Mas essa sensibilização nós precisamos colocar na cabeça do produtor. Não há necessidade de se retirar uma única árvore e nós podemos dobrar a produção de grãos do Brasil sem nenhum impacto ambiental. Mas até hoje essa cultura do desbravamento, e fica muito difícil. Nós estamos assistindo agora o Pantanal, que áreas que foram desmatadas estavam super secas. O fogo, na maioria das vezes, iniciou em áreas recém-desbravadas e entrou Pantanal adentro, principalmente ali perto da Serra do Amolar. Infelizmente, nós estamos vendo uma situação que eu diria até dantesca, né, Guido? Porque agora nós estamos com fogo na região norte, na região nordeste, estamos no centro-oeste, e uma situação que é basicamente incontrolável. E eu não sei aonde vai parar isso tudo, não. E eu estou sentindo também, Guido, que parece que esse ano, se não começar a chover regularmente dentro desses próximos 15 dias, 20 dias, nós poderemos ter problemas, né, Guido, com a produção agora 2020 e 2021, né? Podemos ter problemas e nós estamos assistindo o seguinte, essas áreas que avançaram, o produtor adquiriu insumos com dólar muito alto. E se não tiver uma resposta em termos de produtividade, ele poderá levar prejuízo. Então, essa questão climática, ela está sendo limitante e a gente precisa observar a quantidade de chuvas no período que se estabelecem as culturas, porque a se perdurar essas temperaturas médias muito altas, a evaporação da água que está no solo, ela vai ser muito rápida e se chover menos, nós teremos um déficit hídrico e também vamos diminuir a produtividade dos grãos. E baseado nisso que você está falando, Guido, é bom nós observarmos que o Brasil é estritamente agropecuário. E se o Brasil ainda está numa situação economicamente, vamos dizer, confortável, Guido, graças ao agronegócio. Porque um problema no agro vai ser o suficiente para quebrar o país. Tanto é que nós conversávamos agora nos bastidores, a moeda que basicamente mais caiu no mundo foi o real perante o dólar, né? Exatamente. Nós estamos pagando aí um preço alto com isso, né, Guido? E o detalhe é por conta das incertezas das mudanças econômicas, dos ajustes econômicos, na condução da macroeconomia brasileira. Há muito plano, mas não se coloca em prática e o tempo vai passando. Então, os organismos internacionais, os emprestadores de dinheiro de outros países estão desconfiados da condução da política macroeconômica brasileira. Então, hoje, para a rolagem de dívidas, se cobra um spread muito maior do que os do ano passado, por conta exatamente da insegurança. Nós estamos escutando Brasília querer fazer muita coisa, mas, na realidade, em termos de política macroeconômica, não foi feito absolutamente nada. Isso é preocupante porque nós precisamos de uma economia estabilizada e que outros países acreditem na nossa gestão na questão macroeconômica. Então, isso é, eu diria, o calcanhar de Aquiles que a política, como você disse, Antônio, a política terá que cuidar disso, sob pena de nós também levarmos prejuízo. Então, hoje nós temos vários flancos que nós temos que observar. O agronegócio, o produtor está trabalhando, está preparando o terreno, está conseguindo todos os insumos para iniciar o plantio assim que as chuvas começarem. Porém, nada disso terá efeito se Brasília não observar a condução da política econômica e a questão cambial. O dólar muito alto, ou seja,
o real muito baixo, isso causa uma insegurança muito grande e o produtor não pode levar prejuízo. Como você disse, o agronegócio, pela enésima vez, vai erguer o país, mas nós precisamos da segurança dos nossos condutores em Brasília. Ô Guido, isso que você acabou de falar agora me faz lembrar o seguinte. Você estava falando em relação ao dólar e eu ficava olhando uma dona de casa fazer compra e reclamar dos preços, ou melhor, da caristia. E é justamente o que nós estamos vivendo hoje. Quanto mais alto o dólar, mais caro vai ficar a comida para você colocar na sua mesa. Infelizmente, é um preço que nós estamos pagando e o nosso governo, ele tem que tomar um... Quando eu falo governo, eu estou falando do federal, do estadual e do municipal. Estou falando dos três. Todos eles têm que botar a mão na massa e olhar para o nosso país. Guido, mais uma vez, obrigado pela sua presença no nosso programa. Excelente, muito boa. E eu te aguardo aqui mais vezes, ok? Ok, à disposição. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus os abençoe e até o próximo programa.